Olá, artista, tudo bem? Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um de nossos vídeos sobre a arte de fazer quadrinhos, certo? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema muito vasto, mas eu vou procurar ser bem sintético aqui, tá? Que é sobre a produção, as etapas de produção de uma história em quadrinhos, tá? Então, assim, toda história em quadrinhos ela começa com uma ideia. Toda história em quadrinhos ela tem um conceito central sobre o qual toda a história é desenvolvida, tá? Então, essa ideia, esse conceito, ele pode vir de várias fontes, né? De sonhos, como eu gosto de fazer, eu anoto os meus cadernos de sonhos e de lá eu tiro as ideias. Pode vir de música, pode vir de várias fontes, né? Você pode se inspirar na obra de um outro artista para criar a sua própria história. Então, assim, depois que você tem essa ideia definida, você vai criar o conceito, se é uma história de terror, se é uma história de ficção, de fantasia, enfim, quais são as características dessa história, para qual público é essa história. Depois que você tem isso mais ou menos definido e assim, como é que vai ser a sua história em quadrinhos, se você vai publicar com webcomic, se vai fazer financiamento coletivo, se você vai fazer um fanzine de xerox, enfim, essa característica de formatação também é muito importante definir, tá? Quando você tem esse conceito todo formulado, você vai passar para a parte do roteiro. No roteiro você vai construir a história. Para você construir a história, existem vários modelos, tá? O mais conhecido desses modelos é o da jornada do herói, em que tem todas aquelas etapas pelo qual o super-herói passa, né? Muito famoso por causa de Star Wars também, que usou isso descaradamente, né? Essas etapas da jornada do herói. E assim, uma coisa muito legal é que muita gente primeiro cria o personagem, depois que cria o personagem faz a história. Mas é importante perceber que o personagem ele faz parte da história. O personagem é um elemento da história, um dos elementos da história. Então todos os personagens eles são elementos da história, não são coisas isoladas, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês o meu caderno, onde eu vou fazendo minhas anotações assim de forma bem solta. E aos poucos eu vou dando forma, vou definindo como é que vai ser essa história. Quando essa história está bem definida, que você definiu assim todas as sequências de ações que vão acontecer dentro da história, que é chamado no cinema, no roteiro para cinema, de sequência dramática. Eu gosto de usar esse mesmo termo para quadrinhos. Então, quando você tem essa sequência dramática bem definida, como é que vai ser a história, de começo, meio e fim, aí você começa a criar a narrativa, ou seja, a linguagem específica dos quadrinhos. Para você criar narrativa, você precisa fazer a divisão na página, né? Então você vai pegar, vou dar um exemplo aqui, que eu chamo de thumbnails, tá? O pessoal no mercado americano chama de thumbnails, que é quando você começa a planejar a narrativa, você coloca quantos quadros vai ter na página, como é que vai ser a organização da história, se vai ser uma tomada ampla, se vai mostrar cenário, se vai mostrar mais o rosto do personagem, o enquadramento, né? Você começa a definir isso aqui. Depois que você tem os thumbnails mais ou menos formatados, aí você passa para o layout em si. Eu gosto de passar por todas essas etapas, porque isso me dá mais liberdade de criar. Então, quando você passa para o layout em si, você já tem essa narrativa bem definida, tá? Aqui é onde eu guardo os layouts, aqui são os layouts da HQ do Clã das Açougueiras. Eu vou mostrar aqui para vocês a página 1. Aqui. Tá aqui bem definida. Eu gosto de colocar também já o texto já bem formatado, porque a gente precisa ter uma área morta que a gente chama no quadrinho, onde vai o texto. Esse texto pode ser o balão, pode ser o recordatório. Depois que você fez o layout, você vai passar para o desenho. Aqui está o desenho. Está todo meio esboçado, porque eu gosto de colocar muito detalhe, fica meio sobreposto, pode parecer meio confuso, né? Mas o que eu faço? Eu digitalizo isso aqui
E no Photoshop faço todos os ajustes para ficar tudo direitinho, ó. Aqui eu ajusto o tamanho dos personagens em relação ao cenário, se a cabeça está deslocada, sabe? Se o personagem está meio torto pro lado, eu ajeito assim. Então todos esses ajustes eu faço no Photoshop, né? Eu gosto de desenhar no papel, mas eu uso o Photoshop para poder montar melhor essa composição, tá? Eu gosto de usar tanto a parte tradicional quanto a parte digital. Aí tá aqui tudo formatado, ó, vou colocar aqui. Depois disso eu passo na mesa de luz essa impressão, essa print. Passo na mesa de luz e arte finaliza, que é aquilo que eu já venho mostrando para vocês. Aqui tá aqui tudo arte finalizado. Então vou mostrar de novo só para vocês terem uma visão dessas etapas, né? Aqui está o layout. Depois do layout, o desenho da página. Depois do desenho, os ajustes digitais. Esse aqui é um print, tá? E depois passado na mesa de luz, desenhado na página original e arte finalizado. Aqui. Certo? Depois disso, é claro, tem outras etapas, que é a pós-produção, que é balonagem, formatação, ajuste digital e diagramação para ser levado ou para a gráfica ou para o site, dependendo da mídia que você escolher, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiz um vídeo um pouco mais breve para não ficar todos os vídeos assim muito longos, tá? E qualquer coisa, comentem, discutam, perguntem, que eu vou responder, ajudar da melhor forma possível vocês, ok? Deixem aquele like, se inscrevam no canal que ainda não é inscrito, para ficarem por dentro de todos os vídeos, de todas as atualizações, todas as novidades que eu vou sempre colocar aqui para você, artista de quadrinhos, ok? Até mais, pessoal, um abraço, até a próxima.